Olá, você que acompanha o portal Jornalismo Verdade. Eu, Alex Furtado, venho hoje trazendo um vídeo diferenciado. Uma situação inusitada que aconteceu dentro do município de Araucária, mas de acordo com um levantamento preliminar, parece que a situação não é tão assim esporádica e vem acontecendo já com uma certa frequência. Estamos hoje aqui com uma funcionária pública do nosso município, da área da educação, que precisou passar pelo Departamento de Saúde Ocupacional do município. E aquilo que todo mundo imagina que não vai acontecer, porque está numa situação de estar debilitada com a sua saúde física ou com a sua saúde emocional, enfim, espera ser acolhida, espera ser bem atendida e ter o seu problema ali solucionado. Estamos hoje aqui com a professora. O seu nome não vai ser revelado, não vai ser colocado em pauta, justamente porque é uma denúncia que cabe apenas dentro das 4 linhas do jornalismo, com o máximo de ética e respeito às suas fontes. Mas quero deixar claro, desde o início, que esta funcionária já está tomando as devidas decisões, né, está tomando as devidas atitudes cabíveis dentro desse caso e também está recebendo as orientações necessárias para que isso não volte a acontecer mais. Estamos então aqui com a professora, ela que está na rede pública do nosso município de Araucária desde 2017, uma profissional da área de educação com 44 anos de idade. Professora, você esteve no DSO, como todo mundo conhece aqui em Araucária. O que aconteceu com você quando você foi ao DSO? Você está passando por um problema de saúde que não é de agora. E você passou por um médico perito para buscar ali, né, a devida autorização para a sua sequência nos trabalhos. Relate brevemente o que aconteceu, por favor. Então eu tive perícia para retorno ao trabalho. Eu fiquei afastada durante um ano, né, por questões de patologias físicas. E aí o meu médico me liberou para retornar ao trabalho. E eu tive que passar por perícia porque a gente precisa para ter as restrições respeitadas. E aí, quando eu cheguei, o médico que me atendeu, inclusive um médico que já havia me atendido na perícia anteriormente, há 2 meses atrás, isso aconteceu em dezembro, já havia, desrespeitado, ele não havia sido ético, eu já tinha feito uma ouvidoria dele. Isso em dezembro do ano passado, ele já te tratou mal em 2023 e você abriu uma ouvidoria na época. Exatamente, eu abri uma ouvidoria relatando o que tinha acontecido, por questões assim da forma como ele trata, né? Então assim, foi bem desrespeitosa, não foi nada ético e eu fiz a ouvidoria, porém nada foi resolvido. Então quando eu retornei agora, né, dia 19 de fevereiro, eu retornei ao trabalho. E aí eu fiz a perícia nessa semana, agora. E eu passei por ele, novamente, com o mesmo médico. Eu já estava apreensiva, né, pela situação. E quando eu entrei na sala dele, ele simplesmente, ele nem bom dia ele me falou. Quando ele chamou meu nome, ele já me atendeu assim, irritado. Eu já senti ele bem irritado. E aí, quando eu entrei na sala, ele simplesmente apontou com a mão a sala, não me disse onde que era para eu entrar, porque ele nem falou comigo. Aí, eu entrei, sentei, ele sentou na cadeira dele, pegou os laudos, que inclusive não é só de um médico, porque eu faço tratamento com vários médicos, e aí ele olhou um só deles, e falou para mim assim que aquele laudo não era de restrições. Que para ele aquilo era um atestado de que eu não podia mais exercer minha função. Deixa eu entender uma coisa para que quem está em casa ou no trabalho nesse momento nos acompanhando possa entender. O médico disse que você, com aquele atestado, não estava mais apto a trabalhar, não tinha mais condição? Não. Exatamente. Ele falou assim, isso aqui é um atestado, é um afastamento, dizendo que você não pode mais trabalhar. Aí eu falei para ele, não, é um atestado de restrição. Aí quando eu falei isso, ele já gritou comigo. Ele falou assim, você tá querendo saber mais que perito?
Aí eu fui questionar novamente, eu falei, não, mas é que o meu médico falou que ele nem deixou eu terminar a frase. Professora, não quero lhe cortar também, mas só para quem está em casa possa entender. Um médico perito do Departamento de Saúde Ocupacional da Prefeitura Municipal de Araucária, ele gritou com você, né? Porque você ter feito um questionamento, aliás, uma afirmação simples, você estava com um laudo de restrição, ou seja, você não mais estaria apta para ocupar a função de professora, né? Com um pedido de readequação de funções, e ele se exaltou, ele foi grosso e mal educado, gritando com você. Exatamente, eu fui querer dizer que o meu médico me deu um atestado de restrição, que é o de fato. Quando o meu médico me deu, ele falou, olha, você pode retornar ao trabalho, porém com as restrições, você não pode mais entrar em sala de aula, mas você pode trabalhar em funções administrativas. E aí quando eu fui questionar novamente, explicar para ele que para mim foi me dado como um laudo de restrição. Aí quando eu fui falar a segunda vez, ele nem deixou eu terminar a frase. Aí ele gritou mais uma vez, e dessa vez ele gritou mesmo. Aí ele falou, sim, você tá querendo saber mais que o perito. Aí quando ele fez isso, eu fiquei muito abalada, eu fiquei muito nervosa. Eu comecei a tremer muito e meu coração assim parecia que estava pulando fora de mim. Você esperava ser atendido dessa forma, ser recebida aos gritos por um médico perito que deveria estar ali para dar o melhor atendimento, para cuidar da saúde ocupacional sua nesse momento? Você esperava ser tratada aos berros por um funcionário? Claro que não, né? Você espera ser acolhida e aí quando ele gritou a segunda vez, eu me senti muito pequena, sabe? Eu me senti muito fragilizada. Você se sentiu humilhada? Muito humilhada. Aquilo pra mim foi humilhante demais. Passar por uma perícia com um profissional que tem que te acolher, porque você já tá passando por situações que é difícil passar por situações de doença, né, físicas, porque no meu caso são doenças físicas, mas que abala muito o meu psicológico, porque não é fácil você admitir que você tem limitações físicas, e aí você chega para fazer uma perícia e o médico grita 2 vezes ainda com você, impondo o poder, porque foi isso que ele fez. Ele impôs o poder dele como se ele fosse a autoridade máxima naquele momento. Tipo assim, você tá querendo saber mais que o perito? Isso já é imposição de poder. Porque ele deixa bem claro que ele é perito há 20 anos e que ele manda ali, entende? E ele não pode fazer isso com as pessoas. Professora, a gente percebe que você está bastante abalada, né? Tivemos ali uma breve reunião antes de começar essa entrevista. Não é fácil para ela estar aqui, né? Estamos conversando há pelo menos 3 dias, não é? Aguardando esse momento de desabafo, de levantar essas questões. O médico em questão é o doutor. Ah, sim, nós vamos dar o nome, né? Porque chega de avaliações de uma ouvidoria que é feita de bastidores, porque a professora que me mostrou a resposta da primeira ouvidoria feita lá em dezembro, quando ela já foi mal atendida, e é uma resposta para inglês ver, né? Ou seja, olha, tá na função dele, ele precisa perguntar, precisa se posicionar, ou seja, tem que aguentar, né? Então é o doutor José Francisco Pereira Neto, doutor José Francisco Pereira Neto, que desde dezembro está cometendo esses atos bárbaros aí com esta profissional e já chegou para nós aqui na redação que existem outros casos que acontecem no município com outras pessoas. A minha pergunta é, o doutor José, a minha pergunta é se o senhor é tão macho assim quando é um homem que entra na sua sala. Se o senhor aí é tão calçudo assim, né? Quando o camarada tem 1,82 m de altura, se o senhor tem a mesma coragem, né? Ou se o senhor trata a sua mulher dentro de casa da mesma forma, porque se trata é Maria da Penha, né? Se o senhor trata a sua esposa, a sua filha, a sua mãe, isso já vira Maria da Penha, configura crime, né? É realmente diante da justiça. E tratar esse assunto dessa forma, com uma profissional da educação, a professora, ela está na rede municipal da nossa cidade desde 2017, com problemas sérios de coluna, certo? Passou por diversas cirurgias, em dezembro do ano passado já foi mal atendida e hoje está aqui, tendo a coragem de trazer isso
ao público. Você ficou surpresa, depois da resposta da ouvidoria, de você ter sido aí agendada para passar pelo mesmo médico? Você não ficou com medo? Medo não, né? Mas você não ficou assim, sei lá, não pintou uma dúvida, professora? Porque o camarada que já te tratou mal em dezembro, né? Marcaram consulta com ele. Você acha que faltou um pouco de sensibilidade também do DSO e evitar esse tipo de confrontação? De confrontamento, desculpa. Então, na verdade, quando eu liguei para agendar essa perícia, o que eles me falaram é que os outros médicos tinham pedido exoneração, que só restava ele. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer essa perícia para poder retornar ao trabalho. É claro que eu fiquei com medo, porque eu sei que eles ficam sabendo da ouvidoria, mas eu precisava disso. E para mim já é humilhante saber que eu preciso passar, mas eu não achei que ele fosse tão longe dessa vez, igual ele foi. Porque o que ele fez foi uma violência psicológica. Como é que você ficou no final Você saiu de lá, interrompeu a consulta. Como é que ficou você na saída do consultório? Na verdade, eu interrompi, eu me neguei a continuar a perícia com ele e eu saí, eu pedi meus documentos e eu saí. E quando eu saí na recepção, eu estava passando mal. As meninas da recepção do Departamento de Saúde, elas viram a situação. Eu relatei para elas, tremendo, eu estava tremendo, chorando, porque eu desabei no momento. Eu não consegui segurar o que eu estava sentindo. Sabe? Foi muito triste, na verdade, o que aconteceu comigo. Foi constrangedor, foi vexatório, foi uma violência. É isso que eu chamo. Para mim, foi uma violência que ele cometeu, como se ele tivesse me batido. Da forma como ele falou comigo, que ele gritou comigo, foi o que aconteceu. E eu saí de lá muito mal, inclusive até elas me ampararam, né? Elas me deram água, pediram para me acalmar e falaram que ia passar para a chefia. Mas eu fiquei muito mal, eu tive que esperar para poder sair de lá. Depois eu saí na rua, eu sozinha, me sentindo sozinha, porque eu estava sozinha, porque eu tinha ido do trabalho e eu tinha que voltar para o trabalho. Eu não sabia como que eu ia voltar para o trabalho. Tanto que eu peguei o meu celular para ligar para minha chefe, para a diretora, eu não conseguia nem achar o número dela. O que ele causou em mim emocionalmente foi terrível. Professora, eu quero até deixar claro aqui que o que ela está dizendo, milhares de mulheres no Brasil passam todos os dias dentro das suas casas, dentro de empresas, dentro de escritórios, linhas de produção, aonde sempre tem o bicho macho escroto, né? Não tem outro nome, é bicho, esse tipo de homem, né? Escroto, com perdão da palavra, viu, professora? Mas assim, é o tipo da situação inadmissível e foi uma agressão psicológica que esta profissional passou. Vamos colocar cada qual no seu quadrado. O DSO é ligado à Secretaria de Gestão, tenho certeza que a secretária vai ser sensível ao apelo desta funcionária, né? Apesar de funcionária da pasta da educação, a secretária de educação em nada tem a ver com essa questão, né? Porque afinal de contas não é a secretária de educação ou a secretária de gestão que são as médicas peritas, não é verdade? O Jornalismo Verdade se compromete com você, professora, de não apenas levar a denúncia, mas também conversar com essas secretarias, buscar aí uma resposta oficial. E quando a denúncia chegou até o Alex Furtado, muita gente também questionou. Nossa, mas você vai fazer uma matéria, porque essa matéria sim, essa matéria assada não me interessa. A professora, que está aqui hoje no Jornalismo Verdade, que veio até o nosso estúdio aqui no Capela Velha, ela está com uma dor emocional causada por um profissional sem a menor capacidade, sem a menor sensibilidade, sem o menor pudor ético para atender um ser humano. Aliás, nem bicho um cidadão desse poderia estar atendendo, quanto mais uma profissional que está na base de educação da nossa cidade atendendo as nossas crianças. Eu quero deixar claro, professora, que nós vamos acompanhar o caso, né? Vamos tomar isso como algo pessoal, realmente, para que essa profissional não sofra retaliação. Já deixo claro, vamos acompanhar para que não haja retaliação, e eu acredito que não vai haver. A secretária de gestão,
é fera, é uma pessoa da mais alta capacidade, calibre e ética profissional. Nossa secretária de Educação também. Vou encaminhar a matéria até o nosso prefeito, até o prefeito Issam Hussein Derrani, para que ele tenha ciência. Porque eu quero saber, porque tem uns camaradas em período eleitoral que acham que é dono da cidade, né? Então vamos saber se, primeiramente, se o doutor José Francisco Pereira Neto, se o camarada, de repente, aí como eu digo, né? Enfrentar a mulher deve ser fácil para ele, né? Eu não faria isso em momento algum. Então quero saber se o caboclo aí encararia um homem aí, parrudo aí, se ele teria o mesmo comportamento. Acho pouco provável. Esse tipo de cidadão, né? Coloca o rabinho no meio das pernas quando a situação é essa e depois tenta extrapolar com a mulher. E no segundo ponto, viu, doutor José? Eu não tenho medo de dizer o seu nome aqui, não, porque o senhor cometeu uma violência contra uma mulher. E todas essas mulheres dessa cidade têm que saber qual é o nome do senhor. Tem que saber que o senhor é médico, que o senhor é do DSO. E eu faço um apelo à Secretaria de Gestão, à sensibilidade da Secretaria de Gestão, à sensibilidade da Secretaria de Educação, que nos reforce nesse pedido, e é um pedido que eu também faço ao prefeito Issam, que seja aberta uma sindicância e esse médico seja afastado. Se tem médico que foi exonerado, que, ó, me perdoem, não, isso, ninguém tem a ver nada com isso. O profissional tem que estar lá. Você já passou por uma nova perícia, né? Agora, apareceu médico agora tem médico, lhe atendeu. Arrumaram um médico para você. Então, daí após o que aconteceu, eu procurei, né, outras pessoas, procurei o sindicato, na verdade, porque era para onde eu sabia correr naquele momento. Né, eu precisava de uma ajuda, eu precisava resolver, porque eu não quero, sabe, que outras mulheres passem. Nem outros homens também, mas é muito humilhante para uma mulher passar por isso. Sem dúvida. E aí eu procurei o sindicato, uma pessoa responsável lá do sindicato ligou para a chefia desse médico e colocou a par da situação. Não sei o que ela falou, porque foi por ligação. Simplesmente a única coisa que ela falou é que eu tinha que fazer mais uma ouvidoria e agendar uma nova perícia com outro médico. Mas se a ouvidoria do município resolvesse esse caso, não tinha acontecido isso. Estou sendo bem sincero, me perdoem os ouvidores da área da saúde, mas se isso já tivesse sido resolvido, não tinha acontecido. É um absurdo isso. Exatamente. Aí eu fui reagendado na data de hoje, inclusive. De manhã eu voltei ao DSO com muito medo. Pra falar bem a verdade, eu até procurei outras pessoas para ir comigo, porque eu não queria ir. O sindicato não te acompanhou? Não. E até busquei outras pessoas, mas não tinha outras pessoas para ir comigo. Mas eu tinha que ir, porque tenho que passar pela perícia. Eu cheguei lá já tremendo de medo, só de pensar em ver esse médico, entendeu? E quando eu cheguei lá, eu tava tremendo. E aí, só que eu fui atendida por outro médico. Até quero colocar aqui a questão desse outro médico que me atendeu hoje, que foi totalmente contrário. Foi muito ético, acolhedor. Que bom. Colocou eu a par de toda a situação dos meus laudos, explicou para mim com clareza, com educação. Porque é isso, sabe? Eu acho que antes de qualquer profissionalismo, a gente tem que ser um ser humano. Coisa que esse doutor José não sabe ser. Ele não sei o que ele é, mas humano ele não é. Nem animal ele é, porque animal é muito melhor, sabe? Sabe o que dói para esse jornalista aqui? Eu estou conversando com a professora e a gente teve antes uma reunião de uma pré-entrevista antes para poder prepará-la, conversá-la, recebê-la bem, né? Ela está de costas para preservar a identidade dela, né? Ela não precisa ser exposta. Temos um filtro de voz na voz dela para protegê-la, ela não precisa ser exposta. Mas olha ela aqui agora, com os olhos lacrimejados, emocionada, abalada por isso. Volto a dizer, nós homens que temos aí o bom senso, a ética, o respeito pelas mulheres, nós deveríamos começar a tomar a frente para estar ombro a ombro, lado a lado, com toda e qualquer mulher que passa por qualquer tipo de violência e apoiá-las e abrir espaço para que elas possam falar. Porque quem está aqui do meu lado é uma professora que representa hoje cada mulher da cidade de Araucária, do funcionalismo público, da região metropolitana e do estado do Paraná. Eu quero que você saiba, professora, que você tem o meu apoio, o apoio do Jornalismo Verdade, e vamos seguir lado a lado com você até que tudo seja devidamente resolvido. Porque tudo que ela precisa, na verdade, agora é que a vida dela volte ao normal.
infelizmente pelo problema de saúde que ela está passando, o atestado de restrição, vou explicar isso para sermos agora um pouco mais breves, o atestado de restrição que ela recebeu é para que ela, infelizmente, pare de dar aula em pé, né? E vá para possivelmente a parte administrativa, pedagógica. É um estado complexo. Foi diagnosticada também recentemente com uma doença autoimune. Então ela precisa de um acolhimento necessário, sabe? E não de um constrangimento desnecessário promovido por alguém que o CRM deveria, inclusive, né, o Conselho Regional de Medicina deveria ter ciência. Então eu peço realmente a colaboração daqueles que hoje estão à frente, né, da força política administrativa do nosso município, do executivo, para que isso não volte a acontecer mais. Professora, eu quero agradecer a sua coragem. Foram 3, 4 dias de luta, 3, 4 dias de muita conversa. Ela foi trazida até nós, né, para trazer essa denúncia à tona. Eu queria deixar um espaço para suas considerações finais. Você gostaria de deixar um recado para outras mulheres, ou até mesmo para este cidadão que te distratou? O microfone é seu. Quero, com certeza. Eu quero falar para todas as mulheres que já passaram por isso, ou, né, para não passarem por isso, que elas tenham coragem também de denunciar e que elas cortem qualquer relação de abuso que elas venham a sofrer, ou se elas já sofreram, que elas tenham a coragem de fazer isso. É difícil, dói, mas eu acho que se a gente não fizer isso, vai continuar acontecendo esse tipo de violência psicológica, porque ela é mais velada. A violência psicológica é mais velada. A física aparece, mas a violência psicológica ela é muito maior e ela é muito velada. E a gente precisa ter essa coragem de enfrentar isso e mostrar que a gente não precisa passar por isso. E também quero falar para o Dr. José, eu quero responder os gritos que ele deu para mim, que ele perguntou se eu estava querendo saber mais que o perito. Eu quero responder para ele que eu posso não entender nada de medicina, mas que eu entendo de ética e respeito. Não é à toa que eu estou na educação. Disso eu entendo muito bem, eu entendo do ser humano, coisa que ele não entende. É isso. O que eu posso dizer? Isso mexe com a gente, isso emociona a gente, porque hoje a professora que está aqui, sentada na minha frente, poderia ser a minha namorada, poderia ser a sua esposa, poderia ser a sua filha, poderia ser a sua irmã, poderia ser a sua mãe. Então, nós temos que hoje ter a sensibilidade de dar um basta. Não importa onde está a violência contra a mulher, se é dentro ou fora de casa. Diga não a esse estado de violência. A professora está sendo orientada a fazer as denúncias nos canais cabíveis também fora do município, inclusive orientada a fazer um boletim de ocorrência, porque isso é um crime cometido contra a mulher. E você que é mulher e está passando pela mesma coisa dentro do funcionalismo público, se você quiser um canal de denúncia, por favor, me procure. 984 21 40 40 é o WhatsApp do Jornalismo Verdade, 24 horas, para você trazer para nós o que está acontecendo. Mas, acima de tudo, você mulher, funcionária pública ou mãe, companheira, esposa, passou por violência, entre em contato com a guarda municipal do município. Tem uns caboclos grandão, forte lá, que gosta de levar pra cadeia esses mal acabados, esses machão de cozinha abusado. Então ligue 153 pra guarda municipal, faça sua denúncia, ou pra Polícia Militar do Estado do Paraná, através do 190. Mais uma vez, muito obrigado pela sua coragem e tenho certeza que o teu ato de coragem vai trazer à tona outras situações. E esperamos o afastamento do Dr. José Francisco Pereira Neto das suas funções e que uma sindicância seja aberta e que o CRM seja devidamente notificado. Alex Furtado, Portal Jornalismo Verdade, sempre de olho na notícia.